do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer aqui a meia hora da leitura bíblica para obter indulgências, né? O livro da indulgências aqui, eu não vou fazer muita explicação porque eu já expliquei no outro. E eu tô com umas feridinhas na boca, né? Recuperando. Resfriado. Então, fazer as orações, né? Lembrando que aqui que é no parágrafo 30, né? Concede-se indulgência plenária ao fiel que por meia hora, com a veneração devida à palavra divina, a modo de leitura espiritual, leia a Sagrada Escritura de acordo com o texto aprovado pela autoridade competente. Se a leitura se estender por menos tempo, a indulgência será parcial. Então, Senhor, tudo para vós comece, tudo em vós termine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou tentar ler aqui o possível, mas eu lembro que eu estava lendo João, né? E como que tá calor, nossa. Vamos lá. Gente, eu nem vou explicar muito, eu vou mais meditar, porque eu não consigo ficar falando, certo? Eu só vou ver a hora aqui. 36, certo? 6 e 6. Vamos lá. E ó, tem umas bênçãos aqui, ó. É uma relíquia do Carla Cutts, né? Relíquia de terceiro grau, que acho que deve ter encostado no corpo dele. E tem a relíquia aqui de uma serva de Deus lá de Portugal, né? Madre Maria Isabel. E essa aqui que já tinha aqui em casa, do padre Aderege Maria Torriani. Então a gente reza pela beatificação deles e pela canonização de Carla Cutts, né, que já é beato, né, já roga por nós, né. E tem aqui também mais veio duas relíquias dela de terceiro e essa relíquia de segundo grau que pertenceu à madre, ela é lá de Portugal. Então, né, que o Senhor conceda a graça de a veneração a ela, né, seja para obtermos graças, né, diante da igreja. Então vamos rezar aqui agora. Que indulgência plenária como eu comunguei, depois a gente vai rezar pelo Papa e agora fazer a oração em leitura divina. Eu lembro que da outra vez eu estava falando de João Batista, acho que foi bem pouquinho que a gente andou. Acho que nem andou nas bodas de Canaã. Só ver as horas de novo. São Padre Pio, Roberto. Troquei aqui. 37. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho do Espírito Santo, vinde por meio do poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa mãe e de sua esposa. Filho do Espírito Santo, vinde por meio do poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa mãe e de sua esposa. Filho do Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Eu lembro que a gente falou do João Batista, então vamos começar a ler aqui do João 1:35. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram falar de Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse: Eu já vou rezando e meditando. Os 2, vou fazer bem desenho. João Batista estava aqui, tinha os 2 discípulos, estava passando Jesus. Aí João falou: Eis o Cordeiro do Filho de Deus. Esses 2 discípulos deixaram João e começaram a andar atrás de Jesus. Jesus olhou para esses 2 discípulos e disse: O que procurais? Disse-lhe eles, e a esses 2 responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhe: Vinde e vede. E aí Jesus falou: Vem ver. Então eles foram e viram onde morava. Então eles foram andando e viram onde Jesus morava. E permaneceram com ele aquele dia. Então passou o dia e eles estavam juntos. Era a hora 10ª aproximadamente. Deixa eu ver aqui
pelas 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que as palavras de João seguiram Jesus. Então, um desses dois era André, irmão de Simão. Encontra e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias. Então André foi lá falar com seu irmão Simão e falou: encontramos o Messias, quer dizer o Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Então eu vou tudo ilustrando o que está acontecendo. O André foi, chamou Simão e chamou Simão até para ver Jesus. Fitando, disse Jesus. Jesus viu Pedro e disse: tu és Simão, filho de João. Chama até a Cefas, que quer dizer pedra, né? Aí tem aqui umas coisas aqui no H. Em português, a diferença entre Pedro e pedra não permite acentuar a força original aramaico, em que a mesma palavra designa a materialidade da rocha e o novo nome daquele que é a cabeça do colégio. Então está falando que Pedro, né, em português, Cefas quer dizer pedra mesmo. Então é como se Jesus tivesse mudado o nome de Simão para pedra. Seu nome hoje será pedra, né? O que a gente tem no português chama rocha, né? Por exemplo, tem um pregador chamado Moisés Rocha. Então rocha é pedra, né? Então aqui que Jesus mudou o nome de Pedro, quer dizer pedra, né? Mudou para o nome pedra mesmo, né? Porque em português não dá para ter esse entendimento. Continuando, né? E é bom a gente ver aqui, com o acréscimo dos outros evangelhos, a gente vê o que aconteceu o dia mais, né? Que Pedro estava pescando e ouviu Jesus pregar, e aí depois de tudo isso, Pedro se pôs aos pés dele e aí Jesus chamou. Então, os evangelhos, eles não se contradizem, eles se complementam. Então, nunca a gente pode ler um evangelho falando assim: João diz assim e Lucas diz diferente. Não. Lucas complementa o que não está escrito aqui no de João e João complementa o que não estava escrito no de Lucas. Então é assim que a gente tem que ler os evangelhos, chamam sinóticos, sabe? Então a Bíblia ela não é briga, ela é complemento. Então o João coloca um pedaço, Lucas coloca outro, Marcos coloca um outro, né? E Mateus também. Então quando você lê os 4, você vê a visão de 4 evangelistas que estavam ali, entendeu? É a mesma coisa de eu tô vendo aqui a visão desse lado, tem alguém que está vendo de trás. Eu não estou enxergando de trás, mas a pessoa tá, entendeu? Isso não quer dizer que a visão dela é contrária à minha. Essa aqui também chama visão sistêmica, né? Deixa eu ver se dá para eu dar um exemplo. Por exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo bem rapidinho. Por exemplo, ó, você na câmera, você tá vendo que essa foto, né, ela é azul com amado, entendeu? Agora eu não tô vendo isso. Eu tô vendo a oração e a parte branca, porque é a parte que está aqui atrás, entendeu? Só que são dois lados da mesmo papel, entendeu? Então nenhum de nós dois está mentindo. Você está vendo uma parte azul com a foto da madre e eu estou vendo a oração. Mas são duas visões do mesmo objeto, entendeu? O evangelho é a mesma coisa. São as mesmas visões de vários ângulos da mesma história, por isso que complementa. Amém. Tu és Simão, filho de João, chama pedra. No dia seguinte, então foi no outro dia, Jesus resolveu partir para a Galiléia. Então Jesus foi para outro lugar. Eu não sei se Galiléia é estado, cidade, bairro, né? Mas eu sei que é tipo cidade, né? Jesus foi para outro lugar, para a Galiléia, e encontrou Filipe. Jesus disse a Filipe: segue-me, né? Isso aqui é facinho de exemplificar. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Então você viu? Jesus foi para Galiléia, Filipe era da cidade de André
e Pedro, que chama Pedro agora. E ele estava na Galileia. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos o Messias. Então, olha, Filipe, Jesus já tinha chamado ele para seguir. E aí agora ele chamou Natanael. Encontramos aquele quem Moisés escreveram Moisés na lei e os profetas. Jesus, o filho de José de Nazaré. E Natanael perguntou, né? De Nazaré pode sair algo bom? Né? Que a gente já vê a fama de Nazaré, né? Mas de Nazaré vai sair alguma coisa boa? E aí Filipe disse: vem ver, vamos ver lá, né? Vem que você testemunhar. Quando Jesus, aí eles foram. Quando Jesus viu Natanael, até ele, Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito. Então Natanael estava chegando, Jesus falou para ele, eis verdadeiramente um israelita, em quem não tem fraude, né? Então diz que Natanael, ele é verdadeiro com as palavras, ele não mente, né? Se ele gostou, gostou, se ele não gostou, não gostou, ele, né? É como fala livro aberto, né? Aí Natanael perguntou para Jesus: de onde me conheces? Né? E respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Olha só. Então o Filipe foi chamar ele lá embaixo da figueira. E aí Jesus falou: antes que o Filipe foi te ver lá, eu já tinha te visto. Né? Aí ele falou: mas será que Jesus passou lá? Com certeza não, né? Mas Jesus viu que ele estava lá. E então Natanael exclamou, para você ver, Natanael, que é o livro aberto: Rabi, tu és o Filho de Deus. Isso aqui é muito legal, né? Que vem falando que Natanael não é homem que não mente. Então quando Jesus falou isso, que viu ele lá na figueira, ele devia estar sozinho, né? A gente está supondo. Porque ele viu, falou: mas como? Né? E Natanael devia estar pensando assim: se ele me viu, então o que dizem dele é verdade. E aí Natanael exclama: Rabi, tu és o Filho de Deus. Olha só. Tu és o rei de Israel. Então ele acreditou no que Natanael disse, né? Agora já não está falando mais, Nazaré. Não, eu vi, né? E Jesus respondeu: crê só porque te disse, eu te vi sob a figueira, né? Jesus falando, só porque eu disse isso. Aí Jesus fala: verás coisas maiores do que essas, né? Jesus falando: se você acreditou porque eu te mostrei um pouquinho a sabedoria de Deus, você vai ver coisas muito maiores. Ele disse: em verdade, quando Jesus diz em verdade, porque é uma coisa muito importante, é para a gente prestar atenção. Em verdade vos digo, ele fala 2 vezes. Vereis, falando para Natanael, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E como Natanael é um homem verdadeiro, né? Se ele não acreditasse, ele já ia falar não. Mas com certeza que ele creu. E depois ele viu, né? Quando Jesus subiu aos céus. É muito bonito, No primeiro encontro deles, né, Jesus com Natanael, Jesus já fala essa profecia, você vai ver quando eu ascender aos céus. Olha só. Então tudo que Jesus ia passar, toda a negação, toda a cruz, a ressurreição, e depois a ressurreição, Jesus já fala, você vai me ver. Então Deus sabe tudo mesmo. Deus sabe tudo, sabe os nossos caminhos, sabe as nossas decisões, e Deus saber não tira a nossa liberdade, né? Porque é a gente que escolhe. Deus, ele simplesmente sabe qual vai ser a nossa escolha, entendeu? Então, mas é a gente que escolhe. Então, de todas as escolhas que até de Judas Deus já sabia, né? E mesmo assim, né, Deus já falou, olha,
você me fala isso, mas você vai ver coisas maiores. Aqui é uma profecia, né? Não é o que vai acontecer. Glória 2, as núpcias de Caná. 49, que eu tô com um pouco a boca ardendo aqui. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Então a leitura divina é assim, lectio divino. A gente lê e vai entendendo o lugar. Então, terceiro dia, domingo, segunda, terça. Houve um casamento em Caná da Galileia. Então, casamento, Galileia. A mãe de Jesus estava lá, a Virgem Maria estava no casamento. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Então estava a Virgem Santíssima, Jesus e os 12 discípulos. Quer dizer, eu não sei se tinha 12 aqui ainda, mas estavam os discípulos de Jesus. Olha, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Essa aqui é uma parte muito boa da Bíblia, que a gente tem que ter um estudo antes para poder entender. E recentemente, ouvindo uma missa, eu tive esses estudos. A festa de casamento daquele tempo, como que era? Era feito durante semanas, né? Era no mínimo 4 e não sei se no máximo 7, porque aquele tempo não tinha carro. Então, aos pouquinhos iam chegando os familiares. Então, eles iam comemorando vários dias. E o que era a alegria da festa era o vinho, né? O padre até falou, igual a gente ir para uma festa e só tem água. Aí você bebe água, sabe, na água não tem um gosto. O vinho tem um gosto saboroso e bebido com medida traz alegria, né? Então a festa de casamento era vários dias e estava aqui no terceiro dia. E o vinho acabou no meio da festa. Então se era... eu não sei se aqui é no terceiro dia da semana ou se foi no terceiro dia do casamento, mas tá falando que acabou o vinho ali no meio da festa, né? E aí imagina a vergonha, né? Ia chegar os outros familiares, né? Os outros amigos nos outros dias e falar, não tem nada para servir para vocês. Então ia ser uma vergonha para o casal. E aí a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho, né? Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então a Virgem Maria percebeu o que tinha acontecido agora, ela ficou preocupada com o que estava acontecendo ali, né? E ela, sem que os noivos pedissem, sem que alguém da festa, ela foi falar com o seu filho, né? Falou, Jesus, eles não têm mais vinho, acabou, sabe? E aí Jesus falou, que queres de mim, mulher? Né? Aqui ele fala como mulher para representar a mulher, né, da promessa, a mulher que esmaga a cabeça da serpente. Mulher, minha hora ainda não chegou, né? Mãe, né, ainda não é hora de eu fazer milagre, minha hora não chegou, né? Tem gente que fala que Jesus foi mal educado, mas Jesus, por acaso, Jesus seria mal educado? Né? Jesus que é o próprio amor, Filho de Deus? Não tem cabimento isso, né? Misericórdia, às vezes a gente põe uns raciocínios humanos, né? E esquece do divino, misericórdia. Então Jesus falou com todo o amor à sua mãe. Mãe, não é minha hora, né? Não chegou. Aí sua mãe, que a Virgem Maria, quando ouviu falar de Jesus falando, não, né? Não. A Virgem Maria foi aos serventes, pegou todos eles, apontou para Jesus e falou, fazei tudo que ele disser. Ai, muito engraçado, né? Jesus falou assim, ó, ainda não é a hora de eu fazer milagre. Aí o que a Virgem Maria faz? Traz todo mundo que trabalha na festa, coloca na frente de Jesus e fala, ó, fazei o que ele vos disser. Ele já falou que não é a hora, certo? Mas a situação tá aí, Jesus. O que Jesus mandar fazer, faz. E aí, né,
tem muitos teólogos, interpretações, tem os doutores da igreja, que o fundamento das interpretações a gente tem que pegar da Bíblia. Ou melhor, do ensino da igreja, dos doutores da igreja. Hoje em dia, né, qualquer pessoa acha que pode interpretar a Bíblia. É a mesma coisa de eu chegar no hospital, eu ler um livro de medicina e sair querendo operar. Eu vou poder fazer isso? Não. Então por que a Bíblia, a minha palavra de sem conhecimento vale, entendeu? Então tomar muito cuidado com quem que a gente escuta. Escutar os santos da igreja, os doutores, aquelas pessoas que tiveram uma vida coerente com o Evangelho, e não sair ouvindo qualquer um que fala, que nem como eu usei o exemplo, né? Jesus, olha, xingou a mãe dele. Misericórdia. Jesus é amor, Filho de Deus, né? Então, muito cuidado com quem a gente escuta, né? É igual exemplo, eu não posso pegar um livro de medicina, sair lendo e chegar lá no hospital falando que eu vou operar. Não tem jeito, porque com a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é muito mais importante, a gente escuta qualquer um, né? Desculpa falar que abre uma igreja, um grupo em qualquer lugar, a gente nem conhece, nem sabe o que é, nem conhece a índole da vida, nem o que ele segue, e a gente vai. Então, a gente mesmo que é culpado do que a gente escuta. Porque Jesus fala, né, que as ovelhas escutam a voz do pastor. Se você saiu da igreja para escutar outras coisas, você que é o próprio culpado. Porque é você que saiu seguindo. Você não foi procurar quem tinha, não é fidelidade, mas que tinha mais certeza para escutar, né? Então vamos lá. E haviam ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo 2 a 3 medidas, né? Cada talha tinha 2 a 3. Jesus disse-lhes, então, Jesus que falou, não é minha hora, aí agora falou para os discípulos, enche as talhas de água. Aqui a gente vê como é poderosa a intercessão da Virgem Maria. Intercessão é isso. A gente pede para a Virgem Maria pedir o nosso pedido a Jesus. Então, ela pede o meu pedido, entendeu? Ela faz isso, coloca na frente, fala o que Jesus falar, se sim é sim, se não é não. Mas está ali. Então, ela colocou. E aí Jesus disse, enchei as talhas de água. E aí o que eles fizeram? Obedeceram. Eles foram e encheram até a borda. Né? Eu não sei como é que é uma talha de 600 litros, né? Eu não sei o formato que era daquele tempo, mas encheram até a borda. Então lhes disse, né? Eles encheram, levaram. E aí Jesus falou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Então eles levaram. Isso que é o mais bonito aqui, que eles obedecem. Jesus fala, enche de água, eles não ficam questionando, eles enchem. Aí Jesus fala, leva. Aí eles falam, mas para levar mesmo? Eles levam, entendeu? Aqui, que falam muito assim, da consagração à Virgem Maria, os servos da Virgem Maria são assim. A mãe apresentou diante de Jesus, Jesus mandou, eles fazem, né? E pronto, não fica questionando. E aí levou. E o mestre-sala, que era quem tomava conta, né? Provou a água transformada em vinho. E o mestre-sala não sabia de onde que tinha vindo. Mas os serventes sabiam que eles que haviam enchido a água, né? Então é a mesma coisa, nem preciso falar, mas eu enchi a água da torneira, pô para Jesus, Jesus fala, pronto, pode levar. Eu falei, mas eu vou levar água? Levou. E aí quando a pessoa foi beber, era vinho. E aí a gente sabe, fala, mas a gente que encheu de água. Então era água. Mas virou vinho, e aí o mestre falando que é o melhor vinho. Aí, ele não sabia de onde vinha, mas sabiam os serventes que o haviam retirado a água. E aí o mestre-sala chamou o noivo. Então só para ver aqui que o mestre-sala não era ele que era responsável, eu acho, por comprar o vinho, né? Mas ele chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o vinho bom,
e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o bom vinho até agora. Que é isso, né? Numa festa, né, todo mundo oferece o melhor, quando está todo mundo embriagado, dá o pior. Pelo contrário, esse homem, ele entregou o bom e no final ainda, ele deu um vinho ainda muito melhor. Então, o que é isso? Significa que ele quer dar o melhor para os seus convidados. Porque tem gente que fala, quando tá ruim, né? Dá o vinhozinho ruim lá que ninguém vê. Sabe aquela coisinha que a gente faz? Esse aqui tá meio estragado, dá a roupa estragada para ele que ele nem vai perceber, sabe? E diferente não. Esse aqui é como se tivesse dado uma roupa boa e os que vieram mais desse uma roupa melhor. É igual quando alguém vai dar coisa para doação. Então tem gente que dá coisa furada, né? E esse não, esse deu uma roupa nova, entendeu? Então a gente vai falar, nossa, você deu uma roupa nova, cara, você se importa mesmo com a gente. Então a gratidão é muito maior. Então foi isso que aconteceu. Teve como se fosse uma glória. Todos fazem de um jeito, mas você fez diferente, né? Você não deu o pior no final, você deu o melhor pro final ainda. Então a glória aumentou. Aquilo que ia ser uma vergonha, porque Nossa Senhora pediu, os servos obedeceram, Jesus agiu, o que ia ser uma vergonha se transformou numa coisa de glória. E tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então aqui, pelo relato das Escrituras, os discípulos viram Jesus fazendo um milagre. E a glória de Jesus manifestou. Imagina os servos, né? A Virgem Maria, né? Ela já sabia, né? Porque ela pediu. Mas os seus discípulos viram Jesus, né? Porque antes era a pregação dele que atraía. Agora aqui os discípulos viram o milagre. Numa festa de casamento que era particular, numa coisa que em comparação aos outros milagres de Jesus, que é expulsar demônios, curar doentes, ressuscitar mortos, e isso foi um pequeno sinal em comparação, né? Uma água transformar-se em vinho, né? Os outros milagres de Jesus andar sobre as águas, né? Multiplicar os pães. Mas esse foi o primeiro sinal. E a glória de Jesus se manifestou ali, né? A pedido da Virgem Maria, né? Então é muito bom a gente ver os santos, que eles explicam isso, né? A Virgem Maria antecipa a glória de Deus, né? E como a Virgem Maria não negou nada a Deus, quando a Virgem Maria pede a Deus, Deus também não nega a ela. Porque vai dizer no tratado que a Virgem Maria está tão transformada em Deus, que tudo que a Virgem Maria pede para Deus é da vontade de Deus. Por isso que Deus sempre atende ela, porque ela sempre pede aquilo que é conforme a vontade de Deus. Quem não entende isso é porque não entendeu o Evangelho ainda e o Espírito Santo não está habitando no coração. Eu não tenho medo de dizer isso porque é o que a igreja ensina, né? O Espírito Santo que confirma essa verdade no nosso coração, né? E o Espírito Santo que purifica as nossas más intenções. Amém. É bom sempre falar isso porque as duas devoções que o demônio mais tenta atrapalhar na igreja é a devoção à Virgem Maria e a Jesus na Eucaristia, porque é as que mais nos levam ao Salvador, né? A Eucaristia, que é o próprio Cristo, e a devoção à Virgem Maria, que ela nos leva até Jesus. Então o demônio tenta tirar essas duas para ficar mais fácil da gente se perder, né? É o que diz São Luís Maria no tratado, né? E é a justa consciência, né? Agora vamos no parágrafo 13, né? Estou com umas aftas aqui. A purificação do templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém, né? Que é maior. No templo encontrou
Então Jesus, vou fazer a ilustração, né, pra gente ver. A Páscoa estava chegando, Jesus foi para Jerusalém andando e ele no templo encontrou vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados, né? Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou-os ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que estava escrito: o zelo por tua causa me devora. Sempre quando eu vou usar essa comparação, é só a gente imaginar assim. Tem a igreja lá de Aparecida, aquela igreja a maior, né, grandona. E lá na frente da igreja tem bem antes, tem a parte dos comércios, né, que tem um monte de barraquinha. Então, imagina aquelas barraquinhas dentro da igreja, sabe? Quando você entrar dentro da igreja, as barraquinhas, em vez dos bancos, tá aquelas lojas, e tá as pessoas vendendo as coisas lá dentro. E lá no centro do templo, né, onde tem um altar também, tá um monte de gente vendendo as coisas. Jesus entrou no templo e viu isso, né? Tipo, o pessoal vendendo vela lá dentro, vendendo terço lá dentro. Aqui são coisas pro sacrifício, né? Ia ter o ritual do sacrifício, né? Que é a pomba, as ovelhas, mas o pessoal tava vendendo tudo lá dentro, o dinheiro. Então era como se estivesse vendendo terço lá dentro, vela, Bíblia lá dentro, e o pessoal tocando dinheiro tudo lá dentro e ninguém rezando, né? E aí o que Jesus fez, né? Pegou o chicote, expulsou todo mundo de dentro do templo, jogou o dinheiro dos cambistas tudo no chão, expulsou todo mundo de lá e falou: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, viu? Porque a minha casa é uma casa de oração, né? Então é justamente isso. Outro exemplo rude a gente tem a Capela do Santíssimo e tem gente jogando baralho no Santíssimo. Vê se pode um negócio desse. O que Jesus ia fazer? Entendeu? É essa indignação que Jesus viu, né? O pessoal lá é um lugar de adoração e o pessoal está vendendo. Pode vendendo santinho, vendendo Bíblia, mas ninguém rezando. Tá todo mundo preocupado só com o dinheiro. Fez uma casa de comércio. Jesus chegou lá e expulsou. Fez um chicote, sai todo mundo daqui. Derrubou, né, o dinheiro do pessoal e falou: aqui se reza. Viu por que quando a gente entra dentro de uma igreja é para rezar? Não é pra gente ficar batendo papo, falando o que aconteceu na novela, no Big Brother. Essas coisas pode conversar lá fora, mas você entrou no templo, é a casa de Deus, é lugar de oração, né? Porque senão Jesus vai, né? Tem gente que é com tanto falatório, é difícil a gente entrar em oração. Continuando. O zelo por tua casa me devorou, né? E os judeus interpelaram-no, dizendo: que sinal nos mostras para agir assim? Né? Foram questionar Jesus: quem que eu sei para expulsar a gente aqui, para você vir defender o templo, né? Que sinal que você nos mostra para você falar que você pode purificar? E Jesus respondeu. É engraçado que Jesus ele fala em parábolas, né? Ele fala assim em linguagem de sabedoria, que se a pessoa não tiver em união com o Espírito Santo, ela não vai entender. Tem gente que fala em enigmas, né? Mas não é enigmas, não. É no máximo parábolas, né? Que a parábola, cada coisa tem o seu sentido. Então, por isso que chama parábola. Por exemplo, a parábola lá do reino dos céus. Jesus fala do trigo, do joio, né? Do guarda, do dono. Então,
A parábola, cada personagem tem o seu significado. O joio é os filhos do demônio, o trigo é os filhos de Deus, o inimigo é o diabo, né? Os guardas da vinha são os anjos, o dono da vinha é Deus. Então, quando Jesus ele conta uma parábola, cada significado da parábola tem uma realidade espiritual escondida ali atrás. Então, por isso que Jesus conta a parábola. Não é historinha sem sentido, não. É história que tem coisa a ver. Cada pontinho. Igual a parábola do semeador. A semente, cada terreno, o passarinho, cada um tem um significado, né? O passarinho é o demônio, a semente é a palavra de Deus, o terreno é cada pessoa. Cada terreno é o jeito que cada uma recebe a palavra de Deus. Então, as parábolas de Jesus têm o significado certinho. E só pelo Espírito Santo que a gente consegue entender. Por isso que Jesus ele fala verdades do reino para nós, mas quem está em união com o Espírito Santo consegue compreender. Quem não está apenas ouve a história. Então Jesus fala muitas vezes em parábolas e o que aconteceu aqui. Perguntaram, né, da onde que vem sua autoridade, que sinal que o Senhor nos dá. Aí Jesus disse, destruí este santuário, este templo, né, me chamou de santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Então aí o pessoal começou a zombar, né, disseram então, 46 anos foram precisos para se construir santuário, e tu vai levantar em 3 dias? Né? Então eu falo, esse Jesus está louco, né? Agora a gente expulsou dele, agora a gente viu que ele está louco mesmo. Porque como que ele vai levantar esse templo em 3 dias se demorou 40, né? Porém, Jesus falava do santuário do seu corpo. Então olha só, então está entendendo que a casa de Deus é o próprio corpo de Cristo? Corpo físico? E Jesus falou, destruir esse templo, porque é o que vocês vão fazer, vocês vão me matar. Mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Então Jesus disse isso. Então, e aqui Jesus também fala, essa igreja que vocês vêm rezar é o meu corpo. Então, olha só como que é significativo. Quando a gente profana um templo, uma igreja abençoada, é o próprio corpo de Cristo que a gente está sendo profanado. Porque o templo é o próprio Cristo. Entendeu? Então aqui Jesus está falando do templo de paredes, né? E por mais que foi 40 anos que eles construíram aquele templo de pedra, Jesus está falando que por mais que foi 40 anos, aquele templo foi abençoado por Deus. E quando foi abençoado por Deus, se tornou a casa de Deus, que é o corpo de Jesus. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Entendeu? Eles acreditaram no que Jesus dizia e na palavra que dizia que ele era o Messias. Então, isso aqui é muito bonito também, que você vê que Jesus vem falando, eles não anulam o Antigo Testamento, não. O Testamento confirma quem é Cristo e eles escutam a palavra que Jesus Cristo é a própria palavra. Né? Então só ler mais um pedacinho aqui, ó. Estada em Jerusalém. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, então aqui já é a segunda Páscoa, né? Aquela era a primeira Páscoa. Agora não tenho certeza se é a primeira ou a segunda, mas, né? Então, ignora isso que eu falei. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, né, que são os milagres, muitos creram em seu nome, mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Então Jesus falando que muitos creram em Jesus, mas falando aqui, traduzindo, eles não creram verdadeiramente, né? Jesus conhecia o coração, né, o ser de todos. Então Jesus não dava confiança embora eles creram, Jesus não dava confianças a ele, porque Jesus não precisava do testemunho de outra pessoa
para fazer ele ser válido, né? Muitas vezes a gente fala, né, a gente quer falar uma verdade, mas a gente só acredita se alguém confirmar. E Jesus não. Eu não preciso da confirmação de vocês para que o meu milagre seja válido, né? Eu mesmo me conheço e também conheço vocês, que não são pessoas de crédito. Né? Aqui pode ser que as pessoas creram em Jesus, mas os seus interesses pessoais não deixavam acreditar que ele é o Filho de Deus, entendeu? Às vezes podiam suposições aqui, né? Não é afirmação completa. Né? Quem pode dar a afirmação completa é os doutores da igreja e os santos da igreja. Mas aqui parece que é pessoas que acreditaram, né? Como tem um exemplo daqueles que acreditaram, eles viram Jesus multiplicando pão e aí começaram a seguir Jesus. Por quê? Porque eles pensavam assim: com Jesus a gente não vai precisar trabalhar, porque ele multiplica o pão. E aí o que Jesus falou? Buscar o pão do céu, não o pão da terra. E buscar e acreditar em Deus, né? Então Jesus fez um milagre, mas não é para vocês seguir Jesus porque vocês nunca mais vão ter fome. Mas Jesus fez um milagre para vocês acreditarem em Deus. Por isso que a salvação não está aqui na terra, né? Por mais que a gente alimentasse todos os povos da terra, acabasse com a fome no mundo, se a gente não acreditasse em Jesus, isso não valeria nada. Por isso que a salvação não está em extinguir a fome. A salvação nossa está em crer em Jesus é o nosso Salvador. Né? Porque mais que a gente vivesse um reino de paz, mas se a gente não tiver em comunhão com Deus, depois a gente morreu, tudo vai se perder. Entendeu? De que vale ganhar o mundo se eu perco a vida? De que vale ganhar o mundo se eu perco a alma? Então, é verdade sim, Jesus multiplicou os pães, alimentou, mas a salvação nossa não está aqui na terra, está no céu. Então a nossa caridade que faz, né, ajudar os outros, é para levar para Deus, não para ficar aqui na terra, não para ter uma libertação da pobreza. A gente tem que ter uma libertação do pecado, certo? O pecado que a gente tem que estar livre. Se a gente for livre do pecado, a gente está salvo. E aí como é que é livre no pecado? Com a confissão, o batismo e a vida com Cristo. E a vida com Cristo sim é unido já com Cristo, aí sim, né? Vem essa caridade, vem o amor ao próximo, vem o bem-estar, vem tudo isso, né? Lutar pelos injustiçados, tudo. Aí sim, mas com muito cuidado para não colocar o bem que eu faço para o próximo acima da busca que eu preciso ter para Deus, né? Porque sem Deus ninguém se salva então tomar muito cuidado. E então acredito que já deva ter feito mais de meia hora. Deixa eu ver ali, 37. Era 5h37. 37, 47, 47, 57, 6 e 7. Uhum. Agora vamos rezar pelo Papa, as intenções do Papa. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, para receber essa indulgência. Né? E eu, como sou consagrado a Jesus pela Virgem Maria, eu ofereço essa indulgência nas mãos da Santíssima Virgem Maria, para ela aplicar a uma alma do purgatório ou para mim. A Virgem Maria sabe para quem melhor é para se aplicar. Né? Então, rezando pelo Papa, pelas intenções dele, Sumo Pontifício. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E nos livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém.
ofereço a confissão que eu fiz nesse mês de janeiro para essa indulgência, a comunhão de hoje, a celebração da missa assistida e esta oração ao Papa, no intuito de obter a indulgência plenária e banindo do meu coração todo o afeto ao pecado, nenhum desejo de pecado, por menor que seja. Peço essa graça, Senhor, amém, para poder obter a indulgência plenária. Em tuas mãos entrego, Mãe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, rezar uma Ave Maria em louvor à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Servos de Deus, intercedei por nós. Padre Léo, servo de Deus, intercedei por nós. Senhor, tudo para vós comece, tudo em vós termine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que viu, que verá depois, que Deus abençoe sua vida. Se puder, reze por mim e pela minha saúde, também entrego as vossas intenções, que o Senhor escuta. Os anjos nos protejam e que o Senhor nos defenda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, que um dia possamos estar todos unidos ao Senhor, rezando eternamente em união. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, seja a nossa oração. Amém.